E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que exatamente é o buraco negro, assim, em termos simples? O que é o buraco negro? A história do buraco negro é um pouco engraçada, na verdade, porque o Einstein introduziu, então, essas equações, né? Porque ele estava realmente pensando sobre isso do homem caindo do telhado e tal. Aí ele introduziu a relatividade geral. E assim, o que a relatividade geral diz é como que a matéria, e além disso o Einstein mostrou, já tinha mostrado em uns artigos anteriores, que energia e matéria é a mesma coisa, é o mesmo fenômeno, né? Que é aquela famosa equaçãozinha, E igual a mc ao quadrado, vem disso aí. E ele provou isso. Então ele mostrou como a massa ou a energia curva o espaço-tempo e como que o espaço-tempo diz a matéria como se mover. Então, por exemplo, como que o Sol está curvando o espaço-tempo e como que esse espaço-tempo está fazendo a Terra orbitar o Sol. Né? Então, isso é o que as equações do Einstein descrevem. Mas, curiosamente, o Einstein simplesmente publicou essas equações e ele nem achou que ia ter solução para isso. Ele simplesmente falou, tá aí no mundo, tá aqui, essa é a minha contribuição, tchau. Uns anos depois, né, um ano depois mais ou menos, um físico chamado Karl Schwarzschild, ele estava no fronte da Primeira Guerra Mundial, então assim, ele era soldado na Primeira Guerra Mundial, e assim, durante o tempo livre dele, ele estudava as equações de Einstein. Que legal. E aí ele começou a pensar sobre as equações de Einstein para um objeto esférico, como uma estrela, por exemplo. E ele chegou numa solução e mandou para Einstein. E o Einstein, assim, tem até carta dos dois também, eles falando, nossa, eu nem esperava que alguém encontrar uma solução para minhas equações num tempo hábil, assim, né? E aí, só que aí, quando eles estavam observando essa equação, o que eles perceberam é que para uma dada massa e um dado raio, a curvatura ia ser tão intensa, mas tão intensa, que a luz não ia conseguir escapar. Então, nada ia conseguir escapar. E aí, na época, eles colocaram o nome de estrela congelada ou estrela negra, porque justamente o Schwarzschild estava estudando estrelas, né? Então, fez sentido colocar tudo de estrela. E aí eles falaram, tá, mas esse objeto é só uma curiosidade matemática, não existe no universo, nem nada. E aí, com o tempo... Então os caras já tinham essa noção de que poderia ter alguma coisa ali que nada escapa. Sim, já tinha. Eles encontraram matematicamente a solução para o buraco negro. Só que eles assim, acharam que não existia. Tanto Einstein quanto o Schwarzschild, eles morreram achando que buracos negros não existiam. Que era simplesmente uma curiosidade matemática. E aí é isso. O que é um buraco negro é o que eles encontraram ali. Que é uma região do espaço-tempo que o campo gravitacional é tão extremo, mas tão extremo, ou a gente também pode falar que a curvatura do espaço-tempo é tão extrema que nem mesmo a luz consegue escapar. Então é isso que é a definição de um buraco negro. A região onde a curvatura é tão extrema que nem a luz consegue escapar. A gente, como ser humano, consegue fazer algo próximo disso? A gente consegue curvar o espaço-tempo? De alguma forma? Assim, a gente curva... nós mesmos curvamos, né? Então, porque nós temos massa e a gente está curvando o espaço-tempo ao nosso redor. Então, por isso que a gente tem também um campo gravitacional, apesar de não ser tão intenso. Mas agora, de formar um buraco negro, por exemplo... não, assim, a gente não tem energia o suficiente para isso. Inclusive, eu lembro que quando o LHC ia ser ligado, né, para eles começarem os testes de aceleração de partículas, muita gente não, porque eles vão criar um buraco negro, porque as partículas vão formar um buraco negro e tal, não pode, não sei o quê. Mas, assim, eles mesmo falaram, não tem energia o suficiente. O próprio LHC, que é a coisa mais energética que a gente tem, ele está ordens de grandeza menos do que a energia necessária para a gente criar um buraco negro. Então, assim, criar um buraco negro tá fora de cogitação. Até recentemente, teve uma notícia aí, de umas 3 semanas atrás, falando, criaram um buraco negro no laboratório. E aí você vai ver, não criaram um buraco negro no laboratório. Eles imitaram um dos fenômenos de buracos negros dentro do laboratório. E isso é uma coisa comum que já não é uma coisa assim que só aquele grupo fez, já é uma coisa que é feita em geral. Em geral, como é um fluido em torno de um buraco negro, coisas assim. Mas criar um buraco negro assim, é impossível pra gente, assim, como seres humanos, criar. Então... Perto ali do buraco negro, tem coisas que sobrevivem ali perto? Então, a gente tem um raio que a gente chama de risco
que é Radius of Innermost Stellar Orbit, Circular Orbit, que esse risco, né, que a gente chama, ele é a última órbita em torno do buraco negro que você consegue fazer sem acontecer nada. Então, todo mundo pensa que você encontra um buraco negro, já era. Assim, não tem mais como escapar, ele é aquele grande vilão que vai engolindo tudo. Essa é a ideia que muita gente tem de buracos negros, né? Mas não, tem até uma região ali que é relativamente próxima de um buraco negro que você consegue ficar ali tranquilamente, sem problema nenhum. Se a gente estivesse lá numa nave, daria pra ver? Daria, ficar ali orbitando que nem mais ou menos nem Interestelar, que eles ficam orbitando o buraco negro junto, né? Então, ou os planetas do Interestelar, que eles ficam ali orbitando o Gargantua. Então, assim, dá pra fazer isso. Inclusive, até mesmo as coisas que ficam instáveis lá dentro podem escapar. É só a partir do horizonte de eventos que não tem mais como escapar. A partir daquele ponto é o ponto de sem retorno. Assim. Você entrou, já era.